Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Thaís e eu tô aqui para compartilhar com vocês um pensamento que me visitou não tem muito tempo, foi ainda há pouco, então eu vim correndo pegar o celular para poder gravar e compartilhar com vocês essa ideia, que foi o seguinte, o que aconteceu? Final de semana, eu gosto muito de caminhar pela praia, na beirada, assim, perto do mar. E principalmente final de semana é muito legal porque aqui tem muita criança na praia. E eu adoro observar como elas se comportam, o que elas fazem, enfim. Eu me divirto, sabe? E nesse dia, no final de semana, eu estava andando sozinha e quando eu percebi, tinha uma menina de mais ou menos, sei lá, 4 anos de idade, que ela estava perto, assim, quando o mar... Sabe quando o mar estoura na areia? Faz aquela espuminha branca? Ela estava perto da espuminha e ela estava, tipo, fazendo umas danças muito assim, espontâneas, sabe? Se requebrando toda, olhando, é como se ela estivesse dançando para o mar. Eu achei aquilo assim, o auge ai, da pureza, sabe? Assim, na mesma hora eu abri um sorriso e eu juro para vocês, eu tive vontade de fazer a mesma coisa, tipo, perto, chegar do lado dela e dançar junto com ela, sabe? Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que da mesma forma que veio aquela sensação gostosa para mim de tipo, caraca, olha que incrível que ela tá fazendo. Quando eu pensei em me juntar a ela, veio um pensamento: você tá maluca? Você já é uma adulta, você tá de biquíni, você tem um corpo de mulher adulta, você não vai ficar do lado de uma criança se requebrando toda para a água. Foi esse pensamento que chegou para mim. E eu acatei, sabe assim? Aí eu continuei andando, seguindo meu caminho, super adulta, sabe? Super comportada, coerente. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente cede a essa voz julgadora que diz: não faça porque você vai parecer ridícula, você não tem mais idade para isso. E às vezes a nossa alma, ela só quer brincar, ela só quer se expressar. A menina, só de olhar para como ela estava agindo, eu já sorri, sabe? Eu já consegui sentir um pouco daquela pureza, daquela espontaneidade. Eu senti vontade de ser espontânea também. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre como que essa espontaneidade, essa leveza, essa brincadeira com a vida são importantes para a gente viver de fato. Observa como os adultos estão, de forma geral, na vida. Pode ser que eles estejam pensando até em coisas legais, mas a expressão geralmente é apática, é muito padronizada, é muito presa. E eu lembro que quando eu era criança, o que eu mais ouvia é: Thaís, sossega, sossega, para, se comporta, se fecha. Porque eu vivia com as pernas abertas para tudo quanto é lado. Se fecha. Não, para. E assim, e a gente vê, e depois eu ocupei um lugar de professora, né? E eu realmente fazia a mesma coisa com os meus alunos. Para, sossega, fica quieto. Não, não levanta, não vai agora. E o corpo, ele quer viver. A alma veio para cá para experimentar, sentir, provar, sabe? E como que a gente vai silenciando, é todo um coletivo, né? É todo um sistema para ensinar a gente a caber dentro de um molde, de uma caixa, de uma apatia, de uma moralidade, o certo é assim. Quando a gente é criança, a gente, quando ainda não foi contaminado, né, por aquela coisa do feio bonito, quando a gente é criança, ainda está muito puro, muito próximo daquela fonte de onde a gente veio, a gente faz um desenho, qualquer coisa, a gente mostra felizão, tipo assim, sabe? Fica orgulhoso daquilo. E conforme a gente vai crescendo, vai ouvindo: ih, o que é isso? Ou então, nossa, que lindo. Aí você começa a ficar presa dentro do tenho que fazer bonito. O que eu tenho que fazer tem que ser lindo. E eu percebi que uma das coisas que atrasou muito eu compartilhar esse curso com vocês, né, o curso que eu estou querendo fazer, foi esse medo. Eu não tinha essa coragem da criança, essa espontaneidade, esse não me preocupar com julgamentos. Eu ficava muito presa ao que vão dizer, o que vão pensar, e se falarem que está errado, e se me acharem muito doida. O que é esse doido, né?
O que é vão dizer que eu sou maluca, sabe? A criança, ela está muito próxima dessa energia e a criança, ela tem a alma muito viva ainda. A gente, que eu digo os adultos, de uma forma geral, como já foram silenciados por outros adultos antes, né, e se conformaram com isso, já nem consultam mais a alma, nem sabem como é que é o caminho para isso, né? E acabam se comprometendo em fazer a mesma coisa com as crianças. Não é que não tenha que existir regra, não é que não tenha que existir uma certa disciplina para a gente conseguir construir alguma coisa, porque se ficar tudo também muito solto, né, a gente não tem um direcionamento. Mas, por exemplo, eu tentei mais cedo, hoje de manhã, criar um Reels, né, um post, para falar sobre a energia do louco. E aí eu consultei um livro, e aí tal, ia botar um negócio todo bonitinho. Só que tava pesado, tava chato, eu tava cheia de dúvida, insegurança. Aí eu falei, tá, já sei o que eu vou fazer. Eu vou descer, eu vou dar uma descidinha ali, vou dar uma olhada no mar, vou pegar um sol e vou ver se vem alguma coisa, vou soltar dessa coisa, assim, desse apego a ter que fazer de um jeito só. E aí, o que foi esse movimento? Um movimento de abertura. Não sabia o que ia acontecer se eu fosse lá. Podia ser que eu não tivesse nenhuma ideia. Podia ser que eu voltasse até mais frustrada do que antes, mas eu me permiti experimentar. Então, eu desci. E nessa de descer, a água do mar hoje está com uma cor lindíssima, o céu, enfim, eu me conectei com essas coisas e aí chegou para mim uma lembrança de algo que realmente aconteceu. Eu não precisei pegar num livro, eu não precisei inventar uma história. Aconteceu, foi uma experiência que eu vivi e eu percebi, cara, quantas pessoas hoje em dia, quantos adultos vivem a mesma coisa, não necessariamente para dançar, vivem uma vontade, assim, chega uma coisa muito forte para eles. Abre sua própria cafeteria, ou faz uma viagem para esse lugar, ou liga para fulano. Só que aí a gente entra com a voz da razão e fala, não, nada a ver, vai parecer um doido. Não, não faça isso, você não vive... E aqui eu não estou dizendo para a gente ser irresponsável e inconsequente, não é isso. Mas descobrir que existem outros caminhos para além daqueles formais. Porque eu consegui chegar a uma linha de raciocínio que fez todo sentido para mim sobre a energia desse carinha aqui, que eu queria falar sobre ele. Eu queria falar sobre o louco. Eu queria falar que no dia 4 de abril eu vou fazer uma aula gratuita para as pessoas entrarem em contato com essa energia. Só que eu não queria que fosse uma coisa engessada, e eu estava percebendo que estava sendo engessado. A gente é o tempo todo ensinado que existe um meio, uma forma única, garantida, segura de sucesso, das coisas serem, né? E quando eu desci, fui para lá, eu percebi que na leveza, na delícia de estar pegando um sol e olhando o mar, veio uma ideia que para mim fez muito mais sentido e não está sendo sofrido para mim fazer isso. Está sendo natural e fluido. E talvez algumas pessoas até realmente consigam girar uma chavinha dentro delas e falar, caraca, eu faço isso direto na minha vida profissional, eu tento sempre estar dentro dos conformes, né? E interessa para quem que a gente deixe de ser espontâneo? Interessa para quem que a gente pare de se ouvir desse lugar mais espontâneo, alegre, genuíno, confiante, que não se preocupa tanto com julgamentos, né? Da mesma forma que a gente aprendeu a se preocupar demais com o olhar do outro, com o julgamento do outro, eu acho que a gente também pode aprender a se despreocupar com isso. Não ser mais uma questão de pouco em pouco. Por exemplo, com a roupa que eu tava, eu vim, liguei a câmera e botei. Qualquer outra pessoa mais especialista sobre marketing digital, etc, ia falar, a sua imagem fala sobre a sua marca, o seu produto. E tem uma verdade nisso, eu não estou dizendo que não tem, mas eu vou me limitar o tempo todo a só gravar vídeo, a só compartilhar informações, a ser canal somente quando eu tiver com a roupa XYZ mostrando que eu sempre estou bem vestida, que a minha unha está sempre feita, porque isso vai fazer com que as pessoas deem credibilidade ou vejam valor na minha marca. Cara, beleza, concordo que faz até um sentido isso. Mas eu continuo sendo eu. De chapéu ou sem chapéu, a mensagem que eu tenho para dar é essa. Se a pessoa só vai aceitar minha mensagem se eu tiver
vestida toda chique e tudo mais, aí é com ela, né? Porque isso é uma outra questão também, muito interessante. A criança, muitas vezes, fala com pessoas que estão em condições de rua. A criança, muitas vezes, não tem aquele preconceito, né? Qualquer tipo de preconceito. A criança, ela simplesmente vai seguindo, né? E a gente vai aprendendo a não confiar, a gente vai aprendendo, aquela pessoa ali não sei o quê. Se tiver vestido assim, aí a gente já faz uma série de julgamentos de que aquela pessoa é isso e aquilo, baseado na roupa que ela usa, no lugar que ela frequenta, entre outras coisitas mais. Então, esse vídeo veio de uma forma bem louco, tá? Surgiu assim, e eu quero que seja o curso todo nessa vibe. E aí eu tô trazendo isso para vocês para falar sobre a importância dessa energia na nossa vida, como que a gente pode abrir um espaço no nosso dia a dia para ter mais disso, né? E por que a gente deixou tanto para lá essa espontaneidade, essa leveza, essa alegria de ser? O que está segurando a gente de uma forma muito forte de se jogar a algo que a gente nunca fez, a uma aventura nova, a um chamado diferente, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa energia, como ela pode fazer mais parte da sua vida, por que é tão importante ter isso também, eu estou te convidando para o dia 4 de abril, para uma aula gratuita pelo Zoom. E assim, se você quiser participar, é só você clicar no link que está nesse vídeo aqui, ou lá na bio, tá, da minha outra rede social, @escola_amar, e fazer parte do grupo. Você clica no link, vai entrar num grupo do WhatsApp. Não se preocupa que esse grupo, só eu posso falar nele, então não vai ficar um monte de mensagem. Você vai entrar nesse grupo simplesmente para você ter acesso ao link no dia da aula, e depois, caso você não possa assistir naquele horário, eu vou disponibilizar aquela aula por 24 horas, para quem não conseguiu assistir na sexta-feira às 3 da tarde, ok? Então, é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês viveram alguma coisa parecida, se vocês sentem que têm vontade de fazer um monte de coisa, mas vocês se julgam por isso, têm medo do olhar do outro, do julgamento do outro, me conta que vai ser muito legal, a gente vai poder ter um espaço de troca e de experimentação. E é isso, depois eu faço outros vídeos falando sobre outras cartas, outras energias, mas a ideia é justamente a gente perceber que a alma, ela tá sempre ali, ela sempre tá ali. Acontece que às vezes ela tem espaço e escuta para se expressar, ou seja, ela tá ali falando e eu tô ouvindo e dando passagem. Beleza, aí é super lindo quando acontece. E às vezes ela tá lá falando e a gente não tá ouvindo, não tá dando espaço, ou tá ouvindo e não tá dando espaço porque não tem coragem, mas ela continua ali. A diferença é como que a gente se sente. Quando a gente dá passagem para nossa alma, a gente se sente de uma forma que é muito divina. É divina. É viva, entusiasmada, né? E quando a gente não dá a passagem nem escuta para nossa alma, a gente fica meio apático, meio deprê, meio, sabe? Então, esse curso se chama Portais da Alma por isso. Pouco a pouco a gente vai atravessando um portal, outro portal, para ir liberando tudo isso que está impedindo a nossa alma de se expressar no mundo de forma plena, ok? E a gente vai fazer isso através dos 22 arcanos maiores do tarô. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se essa informação comunicou com você de algum modo, vem comigo no dia 4 de abril, ok? Um beijo e até a próxima.